Muito boa tarde. Hoje nós faremos uma breve introdução à álgebra, ao estudo da álgebra. Nós sabemos que a matemática ela tem três grandes ramificações: a aritmética, a álgebra e a geometria. A geometria nós sabemos que trabalha com as formas, com o mundo de formas, trabalha com áreas, com perímetros. A aritmética trabalha com as operações, com os números, os problemas da aritmética. E a álgebra é a parte que envolve equações, inequações, envolve expressões com números e letras, às vezes somente letras. Então vamos começar. A álgebra é a parte da matemática que estuda equações e cálculos em que se emprega letras ou símbolos no lugar de números. São as chamadas expressões com letras e números. Vamos fazer uma diferença entre uma expressão numérica e uma expressão algébrica. A expressão numérica é uma sequência de operações em que usamos apenas números. Por exemplo, uma expressão simples, numérica. 2 mais 7 menos 3. Verifique que só aparecem números nessa expressão. Já a expressão algébrica é uma sequência de operações em que usamos números e letras ou apenas letras. Por exemplo, 2x mais 3y menos 4z, ou somente xy. São chamadas de expressões algébricas. Então, veja bem, as expressões algébricas também elas são utilizadas quando você faz uma relação com a geometria. Um exemplo simples: se você tem aqui um retângulo, observe esses dois retângulos. Um está na cor verde e outro na cor azul. Esse que está na cor verde, o comprimento de um dos lados nós chamamos de x e o comprimento do outro lado de y. Por exemplo, se eu quisesse o perímetro desse retângulo, o que é perímetro? Perímetro é a soma dos quatro lados. Então, se o comprimento de um lado é x, o lado de cima também é x. Se esse do lado direito aqui, essa largura é y, esse outro também é y. Então, se eu somar os quatro lados, que é o perímetro do retângulo, x mais 1x são 2x. 1y mais 1y são 2y. Então, o perímetro desse retângulo, que seria a soma dos lados, 2x mais 2y. Já a área desse retângulo, a área é o produto dos lados. Então, você multiplicaria x vezes y. Aqui dentro está destacado, a área x vezes y. Repare o seguinte: se a gente traduzir isso para número, se a gente disser que a base desse retângulo, o comprimento da base aqui vale 5 e o comprimento dessa altura vale 2. Então, se você fizer o produto 5 vezes 2, você vai ter a área desta figura plana chamada retângulo, que vai dar 10. Se as medidas estiverem em centímetro, então a área seriam 10 centímetros quadrados. E se eu quisesse o perímetro desse retângulo, o perímetro seria 5 mais 5, 10, 2 mais 2, 4, 10 mais 4, 14, que seria a soma dos quatro lados. O que a gente aprendeu? Aprendemos que a área de um retângulo é dada pelo produto entre dois dos seus lados adjacentes, ou seja, o produto entre a base e a altura. Adjacente significa um ao lado do outro. Esse lado é adjacente a esse, está um ao lado do outro. Agora, se tivermos um retângulo cujos lados são letras, como é o caso do retângulo verde, que são variáveis x e y, o perímetro será representado por uma expressão algébrica, porque vai envolver letra. Então, o perímetro seria x mais x, 2x, 1y mais 1y, 2y, seria 2x mais 2y. Ok? Então, essa é a diferença entre uma expressão numérica e uma expressão algébrica. Expressão numérica envolve apenas número. Expressão algébrica envolve número e letra ou somente letra. Ok? Vamos dar sequência, vamos adiantar. Agora, observe este exemplo aqui. Nós temos aqui um quadrado que está bem destacado em verde. Você sabe que o quadrado tem os quatro lados iguais, com medidas iguais. Então, se o quadrado tem lado x, o perímetro desse quadrado seria 4x. Mas por que 4x? 1x mais 1x, 2x mais 1x, 3x mais 1x, 4x. Ok? O perímetro desse quadrado. Reparem que o comprimento do lado, a gente está chamando de x, que é uma variável, uma letra.
O que é o valor numérico? O valor numérico. As letras que você usa aqui para representar o comprimento do lado, as letras utilizadas em uma expressão algébrica representam um valor desconhecido. Você não sabe quanto vale esse x, né? O valor numérico de uma expressão algébrica é o valor que a gente obtém quando a gente substitui essa letra por número. Observem aqui o que eu falei. O perímetro do quadrado acima, eu já disse ainda agora, é x mais x mais x mais x. Por que a gente faz essa soma? Porque é a soma dos quatro lados, que dá 4x. Porque 1x mais 1x são 2x, mais 1x, 3x, mais 1x, 4x. Agora, se eu disser que o lado desse quadrado vale 2 centímetros, então 2 mais 2 mais 2 mais 2 é 4 vezes 2. E 4 vezes o 2, olha, eu estou trocando o x pelo 2, observem. Se eu trocar o x pelo 2, 4 vezes 2, 8. Então, o perímetro do quadrado ele é 8 quando o x é substituído pelo 2. Agora, se o x for substituído, por exemplo, por 3,5 cm, 3,5 centímetros, vai ser 4 vezes 3,5, que seria 3,5 mais 3,5 mais 3,5 mais 3,5, que dá exatamente 14 centímetros. Significa dizemos que o valor numérico da expressão algébrica ele é 4x, que é o perímetro do quadrado. Ele é igual a 8 quando o x é trocado pelo 2. E ele vale 14 quando o x é trocado por 3,5. Perceberam? Né? O valor numérico de uma expressão algébrica é o valor que ela assume quando substituímos cada letra por um número e efetuamos as operações indicadas. Vejam que ali nós fizemos duas operações. Ou a gente usa a soma, 2 mais 2 mais 2 mais 2, ou então realiza com o produto, 4 vezes 2, ok? Vamos lá. Vamos usar uma linguagem para representar algumas frases, né? Se eu disser para vocês assim, dado um número qualquer x, né? Lembra lá do quadrado? Que nós chamamos o lado do quadrado de x? Se o número você chamar de x, o dobro desse número, o dobro é 2 vezes. Então, o dobro do número será representado algebricamente por 2x. Observe, o dobro de um número, 2x, se o número é x. O triplo de um número mais 5. O triplo de um número mais 5. O triplo de um número, se o número é x, o triplo é 3x. Mais 5 você soma com 5. Olha aqui a expressão algébrica, 3x mais 5. Um número menos 4. Se o número é x, ou o número é y, ou o número é z, qualquer letra, se o número é a, eu chamei aqui o número de y. Pode ser qualquer letra. Se o número é y, menos 4, então vai ficar y menos 4 a expressão algébrica. Aqui, olha, o quadrado de um número mais 1. Se o número é m, o quadrado de um número vai ser m elevado ao expoente 2, m ao quadrado. Quando está elevado a 2, a gente chama de quadrado, né? Então, o quadrado de um número mais 1 fica m2, m elevado a 2, mais 1. Então, você pode, surgindo em qualquer momento uma frase, você pode transformar para a linguagem matemática, através de expressão algébrica. Se um número é x, o quíntuplo do número é 5x, né? O sextuplo do número é 6x, e assim sucessivamente. 10 vezes o número, 10x, entenderam? Vamos passar, né? Então, agora, você vai ler novamente o material, ok? Vai ler esse material que eu passei para vocês na segunda-feira, procurando prestar atenção nessa explicação. E na próxima aula, eu vou comentar para vocês